Romanos capítulo 12, nós vamos ler a partir do 1 e o 2, nós vamos ler. Romanos 12, diz assim, esse é um texto muito conhecido, a gente cita esse texto em muitas das nossas ministrações, mas eu não me lembro de ter ministrado o texto em si, eu acho que uma vez só, mas me lembro de citá-lo várias vezes. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo ou com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, papai, porque nós vamos compartilhar a tua palavra. Que privilégio poder repartir com os meus irmãos aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu te agradeço, porque sei que o Senhor vai fazer coisas muito maiores, vai trazer um entendimento, uma profundidade muito maior do que tudo aquilo que eu puder, Pai, ministrar na vida dos meus irmãos. E Espírito Santo, tenha liberdade, pode ir profundo mesmo, porque nós precisamos dessa visitação, da sua ministração. Nós queremos, nós desejamos tua presença em nós, uma mudança radical nas nossas vidas, para que possamos agradar em tudo o seu coração. Que essa palavra produza tudo aquilo conforme a tua promessa, tudo aquilo que está no teu desejo, no teu propósito, no teu coração, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou antes, sejam visitados, sejam tocados pelo poder da ministração da sua palavra, e que haja, Pai, no nosso meio, conversão, transformação, que haja, Pai, no nosso meio, batismo com teu Espírito Santo, que haja entendimento profundo daquilo que o Senhor é. Eu oro, Pai, e eu peço que as nossas mentes sejam abertas para entender e para aplicar essa palavra na nossa vida. Eu repreendo todo mal, todo espírito de incredulidade, de dúvida, Pai, de questionamento. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito que veio roubar essa semente bendita, e nós, Pai, declaramos nossa mente completamente rendida ao Seu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso à palavra do Senhor. Querido, aqui nós vemos uma oração do pastor, do pastor, né, do apóstolo Paulo, do profeta, pastor, do mestre Paulo. A gente vê que é uma palavra para a igreja, e ele diz irmãos. Então, se ele está chamando, usando esse termo, é um termo usado dentro da igreja, então é para nós também. Ele está dizendo, como disse aqueles irmãos da igreja em Roma, está dizendo para mim e para você, irmãos, né? E certamente essas palavras vão trazer para nós os mesmos resultados que lá atrás Paulo reivindicou para a igreja lá em Roma, a igreja de Cristo em Roma. Amém? Paulo, ali pelo o Espírito de Deus, ele apresenta 3 decisões que, se nós tomarmos, certamente nós vamos estar agradando a Deus, e nós vamos estar sendo plenamente satisfeitos no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Primeiro, ele diz apresentar o nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Depois, Paulo diz para a gente não se conformar com esse mundo. E depois, em terceiro lugar, ele diz para que a gente seja transformado pela renovação da mente. Apresentar, querido, o nosso corpo, a gente fez um PowerPoint, aí o pessoal fica esperto aí, que você vai me achando aí, se localizando. Apresentar o nosso corpo é devolver a Ele o que Ele criou, o que Deus criou, da forma como Ele criou, um corpo santo, um corpo, né, que é agradável a Ele. Então, quando Deus, né, ele concluiu a sua criação, quando ele acabou toda a sua criação e ele fez o homem, ele diz, perfeito, tudo, né, ficou muito bom. Está lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, ele diz, olha, está tudo perfeito, ficou tudo muito bom, né? Até fazer o homem, Deus disse, ele viu que era bom, mas quando ele fez o homem, ele viu que era tudo muito bom. Então Deus se fez muito
bom, perfeito, Deus te fez maravilhoso. Então, e não se conformar com esse mundo, né? O cristão, ele não pode se enquadrar no padrão desse mundo. Que padrão é esse, pastor? Paulo, ele literalmente está advertindo os crentes a não serem moldados na forma desse mundo, né? E a não se acomodarem ao esquema maldoso, pecaminoso, o esquema mundano desse mundo. Sabe, esse não tomar a forma, não se conformar, como, né, eu já fiz tijolo pode mico, você pega um montão de barro, né, e pá, taca forte numa forma, e aí você vira a forma de boca para baixo, e você tira a forma, fica o tijolo pronto, depois ele vai para ser queimado, ele seca, ele coloca no forno, né? Isso é colocar na forma. O Paulo está dizendo, não tome essa forma do mundo, você não pode, né, obter, permitir, se conformar é entrar na forma desse mundo. E ele diz também ser transformado pela renovação da mente. Como, querido? Permitindo, né, que o Espírito Santo, nessa nossa luta contra os desejos da carne e o pecado, né, para viver uma nova natureza. Qual natureza? Uma natureza que é santa e que se aproximará do Pai e, por consequência, também obterá a vida eterna. E eu quero, então, querido, discorrer nessa ministração sobre esses três aspectos simultaneamente, né? E vou concluir focando, né, o resultado naquilo que nós precisamos. O que é? É experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu queria te perguntar, querido, é meio confuso isso aqui que eu vou falar. Você já pensou como seria se a nossa mente concebesse algo e o nosso corpo fizesse exatamente ao contrário? Você já pensou, você pensando algo, você querendo fazer algo e o seu corpo faz tudo ao contrário? Você já imaginou como seria isso? E o contrário também, se o nosso corpo começasse a fazer coisas que nós nem pensamos. Às vezes a gente não fala isso, poxa, eu nem fiz, eu nem pensei, me perdoa, eu nem estava pensando, eu fiz, mas eu estava nem pensando nisso. Às vezes a gente faz isso, mas qual é o resultado disso? Tragédia. Se isso fosse a tônica da nossa vida, isso seria uma tragédia nessa. Se houvesse essa possibilidade, seria uma tragédia. E eu acredito ser aí, querido, que habita esse espírito de engano. O que é? É realizar fora do que Deus pensa. Paulo, pelo Espírito, está nos propondo uma conexão de corpo, mente e corpo, uma conexão baseado na mente de Deus. O que é que bagunça todo, né, o cristianismo? É quando o crente não está, ele está fora daquilo que Deus pensa. E esse é, querido, sempre o objetivo, né, do diabo, esse espírito de engano, porque tudo que traz ali sofrimento para o corpo se dá por uma necessidade que é trazida pelo distanciamento de Deus, e o nome disso é pecado. Quando nós, querido, começamos a buscar algo que não combina com os pensamentos de Deus, quando nós tentamos preencher na nossa vida uma necessidade que não foi trazida por aquilo que Deus pensa, isso é o pecado. Porque nós estamos tentando fazer, confundir, isso aqui que é uma pergunta que eu acabei de fazer, é isso que nós estamos tentando fazer. O corpo, nós somos o corpo de Cristo, fazer algo que o cabeça não pensou, que não está no planejamento de Deus, que não faz parte daquilo que Deus planejou para a gente. Isso chama pecado. E esse texto, ele nos provoca a uma transformação que só se desenvolve por uma mudança de mente. É isso que Paulo, ele nos está convidando, ele está orando fervorosamente. E isso, querido, parece, né, uma tarefa difícil, e na verdade é uma tarefa difícil, mas não é impossível, porque não é a partir de nós, mas ela nos envolve. É uma tarefa onde Deus nos chamou, porque não é só Deus que vai fazer isso. Paulo está orando pela igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas, né, transformai-vos. Então, nós temos, né, nós somos,
vamos receber o Espírito de Deus e nós vamos cooperar com Ele para essa mudança. A Bíblia, ela mostra de maneira muito clara, né, o milagre que acontece no momento em que nós, sinceramente, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. É uma verdadeira metanoia, ela se inicia na nossa forma de ser e de viver. Metanoia é uma mudança essencial de pensamento e de caráter, né? Metanoia é o processo que a borboleta sofre quando ela, de casulo, de uma lagarta, ela passa por esse processo de transformação e daquele casulo feio, de uma lagarta feia, né, se transforma ali numa borboleta linda. Isso é a origem da palavra metanoia, né? Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos sair daquele estado pecaminoso, horrível em que nós vivíamos e ser transformado, né? Passar por essa metanoia para que o nosso caráter, né, seja transformado, o nosso pensamento seja transformado. O texto de 1 Coríntios 2,16, ele diz, né, como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselho? Ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, isso já nos facilita muito. Paulo está dizendo assim, não entre em conflito, porque se você acha que não vai conseguir isso, você já tem a mente de Cristo. Isso está dentro daquele grande milagre que eu te falei. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós passamos a ter a mente de Cristo. Paulo diz que não é possível ao homem comum conhecer a mente de Deus, mas ele diz também para nós, cristãos, que nós temos a mente de Cristo, que nós pensamos como Ele. Não é porque nós queremos, a Bíblia está dizendo isso. Não é nenhuma fantasia dizer isso, não é nenhum orgulho, não. É uma verdade bíblica. Paulo está dizendo que nós temos, aqueles que receberam ao Senhor Jesus, pensam como Cristo. E se nós pensamos como Cristo, nosso corpo precisa fazer o que Cristo faz. Não pode estar desconectado, né, a ação do corpo com aquilo que a mente que pensa como Cristo, ela imagina. Por isso nós temos sim toda a capacidade de prestar a Deus um culto que é agradável, que é elaborado com os pensamentos de Cristo. Nós podemos, por Cristo, adorar a Deus agradavelmente. Podemos, não só devemos, mas nós podemos, porque temos a mente de Cristo. Cristo sabe o que o Pai gosta. Se eu tenho a mente de Cristo, eu também sei o que meu Pai gosta. Amém? No entanto, Cristo, isso não é algo, né, que algum estudo teológico avançado vai dar para alguém. Não. Tudo que nós podemos conquistar, aliás, né, só se faz aí pela graça de Deus, é pela misericórdia do Senhor. Não é algo que nós aprendemos em livros, não é algo que nós aprendemos em cursos de teologia, não. É a misericórdia de Deus que nos deu a oportunidade de pensar como Cristo. O texto diz, né, no Romanos 12, do que nós introduzimos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está orando pelas misericórdias. Esses rogos que Paulo está dizendo é uma oração exacerbada, né, de desejo. Rogar significa pedir com instância, suplicar, é clamar, é gritar em favor daqueles irmãos, para que eles, pelas misericórdias de Deus, que eles contassem com a misericórdia de Deus, para que oferecessem os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? Isso é um debate de alma, de espírito, é um debate de mente e corpo. Paulo está dizendo, precisa se alinhar o que a sua mente, que pensa como Deus, fazer com o seu corpo se adequar o que a sua mente pensa, para que você faça um culto agradável ao Senhor. Paulo, ele clama, ele grita, ele suplica, ele faz essa oração de forma fervorosa. Talvez, se nós o imitássemos, talvez estaríamos num grau maior desse entendimento, nós apelássemos mesmo para o Senhor, como fez muitos homens da fé.
Sabe, clamar ao Senhor. Eu não estou conseguindo, Senhor, conectar a minha alma. Eu quero, mas não faço, né? O próprio Paulo falou isso: o que eu quero não faço, o que eu não quero eu vivo fazendo. É aquela luta constante de mente, de alma e corpo, de espírito e carne, uma luta constante. Paulo, ele está suplicando a Deus em favor dos irmãos ali da igreja de Corinto, para que houvesse uma conexão do corpo com a mente deles, para que eles tivessem a capacidade de estabelecer um padrão de culto a Deus. Nós temos um padrão, querido, de culto a Deus. Ele diz também que eles deveriam apresentar o corpo ao Senhor. Sabe, querido, não é só pensar, não é só crer, não é só acreditar em Deus. O meu corpo precisa dar uma resposta a Deus da minha confiança, da minha crença, da minha fé, daquilo que eu penso. O meu corpo tem que agir ao encontro daquilo que eu penso. O que eu faço demonstra, a gente vai falar sobre isso, demonstra o que eu penso. O que eu penso endossa o que eu faço. Se você vê uma pessoa fazendo uma coisa, você logo vai saber o que ela pensa. E se uma pessoa pensar muito uma coisa, logo ela vai executar aquilo. E ele diz também que eles deveriam apresentar o corpo. E é óbvio que não dá para a gente apresentar alguma coisa, né, para ninguém, nem para Deus, que não seja planejada. Não dá para a gente apresentar uma coisa que ela não seja pensada anteriormente. O culto, querido, ele precisa, aliás, eu tive uma mensagem, a primeira mensagem que eu preguei na minha vida é uma mensagem do pastor Luciano, que chama-se Preparando-se para o Culto. Eu nunca tinha pregado, vim pregar a primeira vez em Irati para uma igreja, e a mensagem foi essa aí. Eu peguei o esboço dele, preguei como ele falou, copiei o que ele falou, falei o que ele falou, né? Foi lindo demais, e vidas aceitaram Jesus, e até hoje tem gente que testemunha, já falei para vocês sobre isso. Então, a gente precisa pensar, o culto ele precisa ser preparado. O nosso culto a Deus é um culto pensado, é um culto planejado. O corpo precisa entrar em conexão com o nosso pensamento. Sabe, querido, você fica pensando o tempo todo: como vai ser meu culto à noite? Como eu vou para a igreja à noite? Como eu vou fazer? O que eu vou dar ao Senhor? O que eu vou oferecer ao Senhor? Planejar o culto, o seu culto a Deus. Quando você separar para o seu lugar de oração, você vai planejar o seu encontro com Deus. Você não vai lá sem saber o que vai fazer, não. Porque normalmente nós vamos fazer o que planejamos. Quando não se planeja, a gente chega lá e não sabe o que fazer. Aí a gente fica caçando coisas, já viu? Aquela pessoa que vai, vamos para a oração, vamos, mas só você pensou. Aí ele chega lá, você está orando, todo mundo no fervor, ele não sabe o que orar, porque ele não planejou aquele momento, ele não pensou, ele não conectou as atitudes que ele teria ali com os pensamentos que ele antecipou, que ele planejou antes. Tudo na nossa vida precisa ser planejado. A chance disso dar certo é muito maior quando nós planejamos. O nosso corpo vai ter uma resposta melhor. Os detalhes virão quando você está planejando. Quando você está pensando a respeito daqui, é que os detalhes virão. Quando a gente prepara uma ministração, a gente prepara essa palavra, os detalhes que eu estou compartilhando com você, eu já pensei, às vezes 1 mês, 2 meses, às vezes 6 meses, ou às vezes no próprio dia. Mas não foi algo que eu cheguei aqui, muitas das coisas, obviamente, que eu estou falando, está vindo, mas a consequência foi pela meditação que eu tive antes. Então precisa o nosso culto a Deus, para ser agradável, para ser santo, ele precisa ser um culto planejado, ele precisa entrar em conexão com o nosso pensamento. Então, Paulo, ele fala do que é que o corpo precisa, está ali convencido para oferecer a Deus um culto racional. O que o corpo precisa? Rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, Paulo está dizendo, ele está orando para que a igreja de Roma, ela apresente ao Senhor como um sacrifício vivo o seu corpo, né, em santidade e agradabilidade. Ele fala que este sim é um culto racional. O que é um culto racional? O culto racional é o que a gente planeja, é o que a gente pensa. Nós somos seres racionais porque pensamos. O animal não pensa, mas nós pensamos.
Então nós planejamos o culto. Ele está dizendo, vocês precisam prestar um culto racional, um culto que sacrifica, um culto que é santo e um culto que agrada a Deus. Querido, não é de qualquer jeito que agrada a Deus. Deus nunca recebeu sacrifício, nem de corpo, nem de animais, nem de oferta nenhuma que não fosse agradável. Porque tudo que não é agradável para mim e para você é desagradável. E tudo que é desagradável para mim e para você, que somos falhos, pecaminosos, muito mais ofende ao nosso Deus. Mas como nós vamos oferecer um corpo santo que agrada a Deus? Somente através do sacrifício. Sacrificar os desejos, sacrificar a carne, sacrificar as concupiscências da carne, nossas paixões. Sacrificar, querido, aquilo que o nosso corpo às vezes tanto anseia, que não tem nenhuma conexão com a mente de Cristo, que nós pensamos, que nós temos a mente de Cristo. Não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma conexão. Mas nós não vamos conseguir isso sem as misericórdias do Senhor. E isso jamais vai acontecer se não for pela misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus vai fazer o trabalho dela. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Sabe quando Deus me aceita pela misericórdia, eu pecador, e Ele diz, seja transformado. Eu te recebi, eu não poderia, isso é a graça do Senhor, eu não poderia nem olhar para você por causa do seu pecado. Estamos tão distantes por causa do seu pecado, mas a minha misericórdia te alcança. Venha e ofereça a mim o seu corpo em sacrifício santo e agradável, e eu te recebo. As minhas misericórdias te oferecem a minha mente, os meus pensamentos, para que você se conecte comigo através da sua adoração, das suas ofertas, atitudes, ações. Querido, se não houver uma conexão daquilo que nós pensamos com aquilo que nós queremos e podemos realizar, o nosso culto fica irracional e ele não agrada a Deus. Eu acho que tem essa frase aí, pessoal, depois eu vou encaminhar para os líderes esse esboço. Então nós precisamos, eu quero repetir essa frase de novo, se não houver uma conexão daquilo que pensamos com aquilo que nós queremos e podemos realizar, o nosso culto fica irracional e não agrada a Deus. Se eu planejo uma coisa, chega aqui eu faço outra, totalmente ao contrário. Ou se eu não planejo nada, eu vou para o culto, seja o que Deus quiser. Algumas coisas, Deus é um Deus de novidade, Ele pode criar coisas e vai certamente fazer que nós não planejamos, mas Ele vai colocar no coração do pregador ou de alguém, de um profeta ou de alguém, um pensamento, e esse pensamento se transformará numa mensagem, numa palavra profética, né? Se Deus disse, não vai comunicar nada, não vai fazer nada na terra sem antes comunicar aos seus profetas, o que é? Deus vai lançar uma ideia, um pensamento, Deus vai lançar uma decisão dele, e essa decisão ela vai ser promulgada, ela vai ser falada, e ela vai se tornar em uma atitude, numa ação. Então, diga, eu preciso conectar a minha mente com os céus e não com a terra. Nós precisamos, querido, conectar a nossa mente com os céus e não com a terra. Porque a recompensa que o seu corpo precisa desejar, o que vai satisfazer plenamente a sua alma, não está aqui na terra, mas está na glória eterna. Nada dessa terra te satisfaz, porque tudo aqui é corruptível, corrosivo, acaba. Tesouros é no céu. O que realmente perdura e é eterno só tem no céu. Então, a sua recompensa, a recompensa que às vezes o nosso corpo trai à nossa mente por falta dessa conexão, a nossa mente que já é de Cristo, às vezes fazendo o que desagrada a Deus, perdendo essa conexão. A sede que o nosso corpo tem não vai encontrar uma satisfação nessa terra. Porque ele tem uma conexão com o céu a partir de Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos uma conexão com o céu. E aquilo que é do céu, então tem que passar a ser o nosso maior desejo. A nossa busca não são mais os tesouros aqui da terra. Sabe, sacrificar significa tirar o coração do tesouro da terra e colocar os tesouros do céu no nosso coração. Porque aonde estiver os nossos valores, nossos tesouros, ali também estará o nosso coração.
Jesus jamais, querido, desviou o seu culto, porque a sua mente estava conectada aos céus. A mente do Senhor sempre estava conectada ao Pai. Quando as pessoas tentavam desconectá-lo, ele logo, falava, ele logo dizia. Ele não perdia o foco, ele não perdia a direção. Por várias vezes quiseram desconectar ele, quiseram até coisas boas. Não, Senhor, não vai acontecer isso, não vai para a cruz, não. Mas a mente dele estava conectada com aquilo que era a obra dele aqui na terra. E quando o próprio apóstolo Pedro tentou, dizer isso para ele, não vai não, você não vai morrer aqui não, afasta de mim, Satanás. Olha como é que o diabo usa, ele usa algo que parece que é bom, para desconectar você, para desconectar o seu pensamento, que desconectou o seu pensamento, o seu corpo vai nessa desconexão. Se Jesus tivesse ouvido Pedro, ele não ia para a cruz e o mundo estava perdido. Olha o que pode acontecer com a gente, querido, se a gente desconectar a nossa mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O nosso corpo que pode produzir as nossas atitudes, produzir um caos na igreja, no mundo, pode produzir um caos na família. O que é uma separação, um divórcio? Onde ele acontece? Aqui primeiro. Um pensamento que não é de Cristo, que não tem conexão com a palavra de Deus, mas deixou entrar. E a partir dali, o corpo começou a agir. E aí a tragédia, querido. Nós temos a mente de Cristo, lembra? 2 Coríntios 16. Por isso, Paulo, pelo Espírito, ele diz em Colossenses 3:2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E ele continua, no mesmo texto de Colossenses, no 3, a partir do 3, eu vou ler um trecho maior. Pois vocês morreram. Olha bem, querido, que coisa tremenda. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nela. Aí o versículo 8 de Colossenses 3 diz, mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam mais uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo. Olha que texto poderoso, querido. Depois você leia, Colossenses 3, leia, releia, e vê quem que você é, de quem é a sua mente e o que é o trabalho que nós temos que fazer a partir disso. Talvez a primeira pergunta que nós podemos fazer é: como conhecer a vontade de Deus? Bom, Jesus, ele nos revelou a mente de Deus. Se não cremos nisso, querido, nós jamais vamos conhecer o que Deus quer para nós e o que Ele quer de nós. Foi isso o que Jesus veio fazer aqui nesse mundo, revelar-nos o Pai, os desejos do Pai, a mente do Pai. Ele nos deu a possibilidade de obedecê-lo e de servi-lo com amor. Como? Sacrificando os nossos corpos em santidade, em agradabilidade ao Senhor. Mas como que isso seria possível, pastor, se nem mesmo sei o que é que ele pensa de mim, o que é que ele pensa para mim? E é aqui que eu chamo o versículo 2 de Romanos 12, que nós lemos. Não vos conformeis com este século ou este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a agradável, perfeita, boa e perfeita vontade de Deus. Então, na carta aos Colossenses 3, aí que nós acabamos de ler, Paulo ele apresenta a nossa velha natureza sem Deus. E aí ele diz no versículo 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Sabe qual era o nosso problema, querido? A nossa natureza terrena. Nós estamos enfincados nessa terra e não conseguimos ver as coisas do alto.
Nós nos preocupamos em somar tesouros aqui. Nós estamos tão preocupados na nossa estrutura aqui, no nosso sucesso. Nós estamos tão focados no nosso crescimento, seja em que âmbito for aqui, nós estamos no nosso progresso. Nós estamos tão focados nesse mundo que nós temos uma dificuldade enorme de matar essa natureza. Natureza terrena aqui fala dessa natureza adâmica, aqui, né, que perdeu essa comunhão plena com Deus por causa do pecado. Querido, nós temos dificuldade, sejamos sinceros, nós temos uma dificuldade enorme de parar de pecar. O mais básico do cristianismo, parar de mentir, de enganar, de ser ganancioso, pretensioso, de ser religioso. Temos dificuldades com todas essas coisas, que é parte da velha natureza. Mas como é que nós mudamos essa natureza terrena? Como é que nós matamos essa natureza no nosso corpo? Primeiramente, matando-a na nossa mente. Se não morrer aqui, não vai morrer aqui. Se os meus desejos, se eu não matar quando eu penso maldade, quando eu penso obscenidade, se eu não matar no pensamento e aquilo se tornar uma prática, daqui a pouco eu estou executando o que eu pensei. Sabe quando eu digo, querido, não demande que o inimigo tome suas decisões antecipadas. Nunca vou trair a minha esposa, nunca vou roubar alguém, nunca vou mentir. Já está decidido, eu parto desse princípio, então quando vier o pensamento, eu digo, já está decidido, fora de cogitação. Mas quando eu não elaboro nada antecipado, eu fico demandando, será uma mentirinha não vai fazer diferença, né? Até bom, vai até ajudar. Vai ajudar o inferno, mas não o reino de Deus. Não existe mentirinha boa. Não existe mentirinha boa. Não existe mentira boa. A Bíblia diz, no mesmo texto que está homicidas, adúlteros, idólatras, está o mentiroso. O inferno é o seu destino. Não existe um outro texto, querido. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, matar na nossa mente essa natureza terrena. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 23, 7. Vamos ler junto? Provérbios 23, 7. 1, 2, 3. Como você pensa, você é. Não está dizendo que você será. Imaginar, querido, é formar uma imagem, é idealizar. Olha bem, quando você imagina, você está idealizando alguma imagem, você está idealizando alguma coisa. Você está formando uma imagem daquilo que você pretende fazer. Nós precisamos analisar as nossas imaginações, porque o caráter dos pensamentos de uma pessoa determina o caráter da sua vida. O caráter dos seus pensamentos é o que é a sua vida, é o que vai determinar o caráter da sua vida, a sua personalidade. Nossas ações, elas são inspiradas de dentro para fora. Eu ainda não fiz o que eu estou pensando. Tudo que eu vou fazer primeiro passa aqui. E se ele não for administrado, pensado, analisado aqui, e eu fizer, eu posso abençoar e posso amaldiçoar. Eu posso dar um bom testemunho ou eu posso escandalizar. Eu posso agradar a Deus ou eu posso desagradar profundamente a Deus. Todo produto da nossa alma, querido, seja uma ação, seja um propósito, ele é primeiro um pensamento. Todo produto, né, tudo que você faz, todas as suas atitudes, ela é primeiro um pensamento. E nós precisamos ter o cuidado, porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. O pecado já está na alma, primeiro em pensamento. E se, querido, a gente deixar esse pensamento enraizar, ele se revelará em ações, em atitudes. Paulo, ele deixa explícito, né, o que é que está naturalmente na nossa alma. Ele diz imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus
e a ganância, que é a idolatria. E ele continua: mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, isso que vocês já visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas. Querido, é sobre essa necessidade que o apóstolo Paulo está falando, porque não haverá transformação sem renovação de mente. Não haverá transformação sem renovação de mente. E é por isso que a Bíblia fala muito sobre os nossos pensamentos. Jesus falou, Paulo falou, outros falaram sobre os nossos pensamentos. Na verdade, a maioria, das instruções de Jesus e de Paulo não se concentra nas aparências externas, nas coisas que pessoas fizeram, mas nos pensamentos da sua mente e nas atitudes dos seus corações, porque toda atitude vai sempre revelar, toda atitude vai sempre refletir um pensamento do coração. Toda atitude vai refletir algo do seu coração. Os pensamentos do coração dos homens evidenciam o que é o seu estado espiritual. O que você pensa na sua mente, você é. Creia, nós lemos lá no texto de Provérbios, sua mente, querida, ela é tão poderosa que ela pode tornar você no que você pensa. Pense nisso. Sua mente é tão poderosa que você pode se tornar no que você pensa. Você quer ser um assassino, um pedófilo, um ladrão? Comece a pensar nisso dia e noite. Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, um grande líder, você quer ser um obreiro abençoado? Comece a pensar nisso. Nós somos conhecidos por nossas ações. E nós precisamos sim, nós precisamos realizar, nós precisamos agir. Mas essas ações, que elas se originem, de pensamentos transformados e de uma mente renovada. Se nós desejamos sucesso, moral na nossa vida, nós precisamos estar focados em Jesus. E não deixar que os pensamentos do mal germinem na nossa mente. Olha o que diz Mateus 15:19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É o coração, querido, que determina o nosso destino eterno. Uma mente, querido, um coração sem transformação, sem santidade, nunca vai ver o Senhor. Está lá em Hebreus 12:4. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E nós podemos até enganar pessoas, mas Deus sabe até o que nós vamos pensar. E tudo aquilo que está no nosso coração, e até mesmo as coisas que nós nem pensamos e que vamos pensar, Deus já sabe. Isso é bom ou ruim? É ótimo, porque a gente pode dizer: Deus, já que o Senhor sabe o que eu vou pensar, mude antes de eu pensar e me dê os seus pensamentos. O Senhor diz que eu tenho a sua mente, não me deixe pensar o que o Senhor já sabe que eu vou pensar. Me deixa pensar com a sua mente, me faça pensar. Mateus 9:4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O Espírito Santo, ele deseja alinhar os nossos pensamentos com as nossas atitudes. Nossos pensamentos e as nossas atitudes, eles precisam dizer a mesma coisa. Em tudo. Sem essa conexão, que somente Ele mesmo pode fazer. Mas vai fazer se eu deixar. Se isso não acontecer, não vai ter nada de novo na minha vida, mesmo convertido, mesmo entregando a minha vida a Jesus. O texto de Romanos 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da mente. Renovação significa restauração. É uma completa mudança para melhor. A gente não crê que Jesus mudou para melhor a nossa vida, amém? Isso também demonstra ou denota um processo contínuo pelo qual o ser humano ele se torna mais parecido com Cristo. E ele é assim um processo, onde nós também cooperamos com Deus. Não é só Deus que faz. Paulo está dizendo para a igreja. Para a igreja fazer isso. Mas com as misericórdias do Senhor. Então a melhor maneira de fazê-lo é reconhecer a necessidade,
de mudar e de se aproximar de Deus. Porque se a gente agir assim, né, como diz lá Tiago no capítulo 4:8, se a gente se aproxima dele, ele se aproxima de nós. Tudo fica mais fácil assim. E essa é a chave para a transformação da mente. Cristo habitando em nós. Porque sem Ele, querido, nós somos incapazes de pensar corretamente. Não dá, porque Jesus ele é o único que pode purificar o nosso coração. Então, para não se amoldar, querido, ao padrão, né, desse mundo, mas sim ser transformado pela renovação da mente, nós precisamos dele, amém? Sem ele nós seremos sempre governados pelos nossos próprios desejos, né, os desejos do nosso corpo, por nossas próprias vontades. Qual é a solução? Oferecer o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Você já consagrou ou consagra todos os dias o seu corpo ao Senhor? Todo dia. A gente consagra comida, a gente consagra a nossa viagem, a gente consagra um monte de coisa ao Senhor, consagra até o cachorro. Eu já vi gente me pedir para orar para o cachorro, consagrar o cachorro. A gente traz carros aqui, muitos trazem o carro novo aqui para eu consagrar o carro ao Senhor. Mas ninguém chegou aqui, pastor, ore consagrando o meu corpo ao Senhor. Você já fez isso? Só assim nós vamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, existem sim muitos movimentos espirituais que aplicam esse conceito de conectar a mente e o corpo, mas que nunca vão conseguir porque os dois, mente e corpo, sem Cristo, são adversários. Adversário. Às vezes, esses dois até se unem, mas quase sempre para fazer o mal. E se não forem transformados por uma mente renovada por Jesus, nunca vão experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você já percebeu, querido, quantas vezes nós decidimos mudar algum hábito e a gente não conseguiu? A gente está lutando ainda com aquilo porque os nossos pensamentos, eles foram vencidos pelos desejos do nosso corpo e nós não estávamos dispostos a sacrificar os desejos do corpo. Só Deus conhece, querido, a mente do homem. Ouça o que diz o livro de Provérbios, por isso nós temos que buscar nele, pelas misericórdias dele. O livro, né, de 1 Reis diz assim, em 8:39, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Não existe lugar e maneira melhor da gente se conectar, pensamento que produz um corpo santo, sem a participação daquele que conhece todas as coisas. O diabo, querido, ele pode até tentar adivinhar, né, o que nós estamos pensando, porque ele aprendeu olhando onde? Nossas caras e bocas, né? Ele aprendeu olhando a nossa fisionomia. Só em ver o semblante de uma pessoa, Satanás ele pode perceber se ela está nervosa, se ela está angustiada, depressiva, inquieta, preocupada, se ela está ansiosa, desejosa, está desejando algo. Até nós, querido, observando um pouco mais, a gente consegue ver isso nas pessoas. Nossas palavras e ações, elas podem também dizer ao inimigo o que está no nosso pensamento. Se só as caras e bocas e as nossas fisionomias já pode dizer, imagina o que não diria para ele nossas palavras. Então nós devemos ter muito cuidado com o tipo de palavra que nós proferimos quando nós agimos. Nós não devemos dar a chance para ele, né, para que ele descubra áreas que nós estamos trabalhando na nossa vida. Aí a gente diz, poxa, essa área da minha vida, e fala a área, estou com uma dificuldade enorme. Aí ele fala, uau, porque ele não é onisciente. Ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não sabe, mas quando você fala, ele passa a saber. Está difícil de parar de mentir, viu? Oh, a gente chega e, né? Quando você for falar isso para o seu líder, orar com você, dá uma oradinha e diga assim, Senhor, tapa o ouvido desse maldito, que ele não ouça o meu discipulado e as áreas da minha vida. Porque, querido, quando nós falamos, ele sabe, ele foi lá no deserto dizer, se tu és filho de Deus, porque ele viu Jesus com fome, ele imaginou, está abandonado, o pai abandonou ele no deserto, é um bom momento para eu pegar ele.
Aí ele botou uma dúvida: se você é filho de Deus, por que você está com essa fome? Manda essa pedra se transformar em pão. Mas Jesus não tinha nenhuma dúvida, porque ele tinha a mente do Pai, pensava como Pai. Então, quando Satanás descobre nossas fraquezas, ele passa a trabalhar em cima dela a fim de nos levar ao pecado. Então, ele monta estratégia a fim de tentar nos pegar nos pontos fracos. E no momento em que nós mostramos a ele, né, nossos pontos fracos, mais chance nós damos às trevas para ser usada contra nós. Mas lembre-se, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E isso, querido, significa que nós não lutamos contra nenhum ser humano. Porque às vezes nós estamos pensando em algo, né? Alguém que nos fez mal, nós estamos pensando lá né, no alguém que nos prejudicou e nós focamos nessa pessoa, nós ficamos pensando nisso e lutando contra a pessoa. E aí nós falamos contra a pessoa e aquelas palavras é um amontoado de ferramentas para o inimigo usar contra quem? Contra nós. Contra nós. Contra nós. Então você tem que pensar, se te fizeram mal, sua luta não é contra aquela pessoa que te fez mal. Deus é o seu juízo, sua justiça vem de lá. Você tem que lutar contra os principados, querido. Nossa verdadeira batalha é contra um exército de seres malignos que faz oposição à obra de Deus. Por isso, né, Efésios 6,12 explica com quem nós guerreamos. Ele diz contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, se nossa luta, querido, ela é espiritual, e ela é espiritual, amém? Então, a nossa vitória também é espiritual. Quando você faz alguma coisa, você espera o resultado aqui. Quando Paulo orou, disse: combati o bom combate, guardei a fé, me dá a coroa. Ele estava buscando a coroa de algum rei aqui na terra? Quando Jesus completou a sua obra aqui, ele recebeu algum trono aqui? Alguma coroa? Ele sentou aqui? Não. Às vezes nós desistimos porque nós queremos ver a vitória aqui. Mas, querido, com a nossa concepção de vitória, que está ligado, né, a esse corpo carnal, mas somente uma mudança de mente leva-nos a experimentar essa verdade verdadeira, que só acontecerá pela purificação dos nossos pensamentos. É uma comunhão tão profunda com Deus, a ponto de nossa vida ser plenamente dele, é o que mais necessitamos. Então, ore a Deus. Tenha certeza, querido, de que mesmo orando em pensamento, Ele vai te atender. Porque orar em pensamento não é menos poderoso do que você orar. Então, como é que Jesus diz orar sem cessar? Orar o tempo todo. Não é que eu vou orar o tempo todo. Estou lá no banco atendendo os outros, eu estou falando? Não, mas eu estou pensando. Cada carimbo, agora não se usa mais, né? Cada teclada, cada digitada, você está pedindo orientação. Vai errar menos, vai estressar menos. Creia no Senhor Jesus, querido. Ore a Ele, creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, porque se você fizer isso, a sua vida será outra, e a sua vitória ela vai ser certa. Não tem como dar errado com Jesus. Qual seria essa nossa maior vitória? Experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que é isso, querido? Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então coopere com o Espírito Santo nessa gloriosa tarefa. Ela é inteiramente a seu favor. Que o nosso corpo, né, pelas misericórdias aí do Senhor, eles sejam conservados puros para Ele. Amém? 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando, e é assim que Ele quer encontrar o seu corpo, sua alma e seu espírito irrepreensível. Para isso, nós temos que cooperar, querido, com essa mudança de mente que vai acontecer, que só vai acontecer por uma transformação, pela renovação da nossa mente. É tirar o que é velho e estabelecer o que é novo. Colossenses 3,9, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem
do seu Criador. Sabe, querido, você está no processo. Diga assim: eu estou em construção. Diga: eu estou em reforma. Tinha uma camiseta, né? Eu vi uma camiseta assim: estou em reforma, né? Era bom a gente andar com nessa tarja assim como os sacerdotes no templo. Ele tinha lá uma plaqueta, né? Aqui escrito santidade ao Senhor. Nós devíamos andar sempre com uma na testa, Cristo. Estou aqui na testa, né? Estou em reforma. Porque o crente que para de ser reformado, ele para de crescer, né? Porque os velhos, às vezes os nossos hábitos vão perdendo, os bons vão perdendo seus valores, e nós vamos permitindo que pensamentos começam a mudar, circunstâncias começam a mudar, atitudes nossas. É assim que acontece, que nós vamos errando o alvo, né? Errar o alvo é você permitir que algum pensamento, em algum momento, você começou a desviar daquele foco. Então não permita, querido. Traga a sua mente, oferte a sua mente, oferte seu corpo ao Senhor. Sabe, sem sacrificar, querido, sem a gente judiar desse corpo. Não dá para agradar a Deus. Porque o nosso corpo gosta, nossa carne gosta de pecado. Nossa carne, ela tem uma origem lá. Nós nascemos no pecado. E só Cristo pode nos tirar. Só a mente de Cristo pode mudar isso na nossa vida. Não permita, querido, de forma alguma, que a sua mente seja ocupada por pensamentos que não levem o seu corpo à santificação, a ser agradável ao Senhor. Quando você perceber qualquer desvio nisso, corrija os seus pensamentos, porque o seu corpo certamente, o meu corpo certamente estará fazendo o que a minha mente está sugerindo. Então essa conexão, eu já tenho o pensamento de Deus, eu já tenho a mente de Cristo, eu não estou trabalhando mais para isso. O que eu preciso é aplicar o que eu já tenho. Sabe, aquelas pessoas que têm dinheiro, mas ela tem dinheiro, mas está morrendo de fome. Ela tem o dinheiro, mas ela não usa o dinheiro. Ela não tem o comportamento de quem tem dinheiro. Vive como se não tivesse dinheiro. O corpo sofre. Mas quando você tem os pensamentos de Cristo e age com os pensamentos de Cristo, você vai agradar a Deus e você vai receber aquilo que é da parte de Deus. Quando, querido, nós recebemos tantas coisas de Deus, mesmo muitas vezes sendo desagradáveis, ofendendo e entristecendo a Ele, pecando e pedindo perdão, talvez, né, vamos viver uma vida assim até o final. Mas nós podemos aliviar, querido. Na nossa luta contra o pecado, nós podemos melhorar, amém? Eu posso e você também pode, amém? Mas sem, sabe, transformar a mente, sem renovar a mente, para que ela seja transformada ao padrão da mente de Cristo, nós vamos continuar. As nossas atitudes, elas vão testemunhar Cristo, ou elas vão testemunhar outra coisa. Nossas ações, elas afloram o que está dentro de nós. Se o que está dentro de nós é o Espírito Santo, ele precisa ser visto com as nossas atitudes. Ore todo dia: Deus, conecte minha mente. Davi, ele orou: Senhor, me sondas e me conhece. O Senhor sabe quando eu deito, quando eu me levanto. Se eu for no profundo mar, lá o Senhor está. Se eu for para uma caverna, se eu for ao céu, lá o Senhor está. Deus sabe de todas as coisas. Nós não enganamos a Deus. Então a melhor coisa é se conectar, é se aliançar, se alinhar aos pensamentos dele. Aprofundar nisso, seja proposital. Sabe? Levanta de manhã, antes de pensar em qualquer conta, nas dificuldades do trabalho. Deus, eu preciso da sua mente hoje. Mais do que tudo na minha vida, eu preciso da sua mente, para o meu corpo não errar, para que eu não faça aquilo que me desconecte do Senhor, me afaste de Ti. Amém? Podemos orar, querido? Podemos orar? Você pode ficar em pé e você ora e você vai orar. Peça ao Senhor, começa a orar e dizer para Ele: Pai, eu quero isso. Eu quero viver esse estilo de vida. Uau! Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus.
Pai, glorificamos a Ti, Jesus, exaltamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, Pai, porque és tão glorioso, tão formoso, tão bondoso, Tu és tão misericordioso, Pai, que o Senhor foi capaz de compartilhar conosco a sua mente, compartilhar conosco o seu caráter, os seus pensamentos. Oh, Pai amado, nós oramos em nome de Jesus, que entendamos esse propósito do Senhor, esse chamado do Senhor. Oh, Pai amado, na verdade não é um convite, o Senhor nos propõe de uma forma profunda, contundente, que pensemos como o Senhor pensa, que conectemos a nossa mente com a Tua, Pai, para que o nosso corpo tenha uma resposta para esse mundo tão perverso, tão perdido, Pai, nas suas atitudes, que são oriundas de pensamentos impuros, maldosos. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua igreja, Pai, e eu creio que essa oração de Paulo, Pai, teve como objetivo transformar aquela igreja de Roma, ó Pai, num testemunho vivo do Senhor, de vidas que se oferecem a Ti, por sacrifício vivo, santo e agradável, vida que tem os seus pensamentos transformados por uma mente renovada. Oh, Pai, havia um propósito maior do que somente como indivíduo desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. O Senhor queria levantar um exército de testemunhos para a Tua glória, homens e mulheres dispostos, ó Pai, a sacrificar os desejos da carne para cooperar com o Seu projeto para esse mundo. Pai, como igreja nós estamos aqui, nós te convidamos, Espírito Santo, faz uma obra nas nossas vidas, leva-nos, Pai, a um compromisso sincero, profundo, leva-nos ao arrependimento daquilo, Pai, que nós estamos às vezes pensando, ou até fazendo, realizando, que não tem conexão com a Sua vontade. Limpa a nossa mente, Pai, produza um renovo em nós, Pai, que a partir de hoje a nossa mente, Pai, seja cauterizada com os Teus pensamentos, ela seja completamente tomada, Pai, pelos Teus pensamentos. Espírito de Deus, o Senhor diz, Papai, que o Teu Espírito Ele nos faria lembrar de todas as coisas. Oh, Pai, lembrar é trazer a memória, é pensar, que os nossos pensamentos lembrem da Sua palavra, que os nossos pensamentos invoquem a Sua palavra, que os nossos pensamentos se rendam à Sua palavra, se moldem à Sua palavra, não ao mundo, Pai, que as nossas atitudes não tenham a forma desse mundo, ele não se conforma com o padrão desse mundo, mas sejamos transformados, como diz a Tua palavra, de glória em glória. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, Tua palavra diz que nós somos santificados, que nós somos santos do Senhor. É isso que o Senhor chama a sua igreja, os santificados. Então que a nossa mente tenha uma resposta condizente, Pai, a isso, uma resposta que combina com essa verdade. Mentes santas, transformadas, renovadas pelo poder da Sua palavra, pela ação do Teu Espírito, pela fé. Oh, em nome de Jesus, Pai, pela fé tomamos posse daquilo que somos em Cristo e desejamos viver, Pai, para a Tua glória e oferecer ao Senhor o nosso culto racional, de forma perfeita, agradável e santa. Por favor, Espírito de Deus,